para honrarmos a palavra de Deus. Como já foi falado, ela é viva, poderosa, eficaz, e é ela que trabalha nos nossos corações, amém? Se você puder abrir comigo em Efésios, capítulo 5. Desculpa, Efésios capítulo 4, 5 nós vamos estar lendo mais tarde. Nós vamos estar falando de se revestindo do novo. Aleluia. E eu vou colocar aqui em destaque eu. Efésios 4, nós vamos ler do 22 ao 24. Todos acharam? Amém? Aleluia. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, é a sua palavra, Senhor, aberta neste local. Este local é seu, essa atmosfera é do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a nos despir daqui do velho, Senhor, e a nos revestirmos do novo do Senhor nas nossas vidas a cada dia. Ministra, Espírito Santo de Deus, nessa noite, aquilo que o Senhor separou para esta quarta-feira, setembro, dia 6, neste local, Senhor, e que possamos, Senhor, sair daqui cheios de Ti, Senhor, para a honra e glórias do Teu santo nome. Amém? Pode se sentar. Então, nessa noite, nós vamos estar falando do despir do velho homem e se revestir do novo. Amém? Alguém tem alguma tradução que não fala despir, fala deixar ou fala outra palavra? O quê? Desculpa. Despojar. Despojar. Tem alguém que tem outra versão? Abandonar. Muito bem. Alguém tem outra versão? Em inglês? Tem? Fala, Vicky. Yeah. Eu queria também porque em inglês eles falam put off, ou despojar, deixar, tirar. Todas elas têm a mesma conotação. Mas é que o que o Senhor está dizendo literalmente é tirar, despir. Quando eu vou me despir de uma roupa, eu estou tirando a roupa, eu estou ficando como? Nu, certo? E aí ele fala depois para se revestir. Quando eu me visto de algo, eu estou coberto por algo, certo? Que tampa o quê? A minha nudez. Amém? Então é esse conceito que nós vamos estar trabalhando nesta noite. Primeira coisa que nós devemos saber, para quem não sabe, mas que Paulo escreveu essa carta para os Efésios, para os cristãos e santos. Então, se você quiser abrir em Efésios 1, versículo 1. Nós não estamos falando para não cristãos, estamos falando para cristãos e possivelmente muitos novos convertidos naquela época, que estavam vindo de outras religiões. Então, vamos ler lá em Efésios 1, quem pode ler? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis
em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Então, essas pessoas que estão em Éfeso e que Paulo está escrevendo para eles, são cristãos e santos. Amém? Porque quando nós começamos a ler a carta, e é o trabalho que nós vamos trabalhar o capítulo 4, e depois nós vamos trabalhar em Colossenses também, ele não está falando de pessoas não crentes. Ele está falando de pessoas cristãs, que precisam se despir de coisas do velho homem. Então, não está falando de pessoas não cristãs que não conheceram, não ouviram falar do Evangelho, do novo caminho, e que não tinham escolhido esse novo caminho. Então, isso é importante, porque às vezes nós podemos ler e algumas pessoas pensar que Paulo está falando para pessoas, bom, ela acabou de chegar na igreja, né? Ela precisa tirar algumas coisas. Mas não, ele está falando das pessoas que estavam com a palavra, das pessoas que estavam indo ouvir a palavra, das pessoas que receberam a revelação de quem era Jesus. Para essas pessoas, ele estava falando, lembrem que vocês foram designados a se despir do velho, das velhas atitudes, dos velho modo de viver e se revestir de algo novo. Então, despir, ou em inglês, put off, significa tirar por completo a roupa. Ou, eu vou colocar uma outra aqui, que seria deixar por completo. Então, nós estamos falando de algo que, quando eu vou tirar de mim algo que está velho, e eu vou colocar algo que é novo, eu estou querendo dizer o que Paulo está querendo dizer. É o seguinte: isso que você vestia até o dia de hoje era apropriado, por causa da sua maneira e da onde você estava. Mas a partir de agora, que você está seguindo um Jesus que é poderoso, um Jesus que é tremendo, um Jesus que te deu a autoridade, um Jesus que enviou o Espírito Santo para te ajudar, porque sozinho ninguém consegue. Agora você não dá mais para estar com essas roupas velhas. Nós vamos precisar tirar elas e colocar uma roupa nova. Mas essa roupa não é para ser colocado na hora que você acha que tem que ser colocado. É uma nova roupa para andar debaixo do novo caminho, para andar debaixo do Evangelho de Cristo. É como se fosse, para simplificar, sabe as escolas? Aqui tem poucas, mas no Brasil tem os uniformes. A minha escola que eu estudei, o uniforme era calça vinho e blusa branca. Aí, eu nunca vou esquecer, tinha um colégio Anchieta, lá em Curitiba, que ele era conhecido porque o uniforme era aquele amarelão, igual esse amarelo ali, do irmão Neto, só que ele todo amarelo, e umas listras brancas. Então, quando você via que lá na escola, no Brasil a gente vai a pé para a escola, vinha aquele monte de amarelinho assim descendo, nós sabíamos que eles faziam parte de qual lugar? Do colégio Anchieta. Então, é mais ou menos para trazer para os nossos dias isso. A minha roupa que eu estou vestindo hoje vai dizer da onde eu estou pertencendo. Por isso que quando Paulo fala assim, ó, tira o velho, porque isso aí já não te pertence mais. Porque você não está na escola Anchieta ou no outro colégio que eu estudava, mas você está no exército do Senhor Jesus. Está alto? Está no exército do Senhor Jesus e você precisa de roupas novas. A velha natureza, que nós podemos usar assim, ou o velho homem, já não cabe mais nas nossas vidas. Há um engano no evangelho moderno, porque no evangelho moderno eles têm pregado, vem como você está, Jesus te aceita. E isso é uma verdade, porque Jesus te aceita exatamente como você está hoje. Mas Ele não aceita te deixar da maneira que você está.
Então, ele aceita, mas não quer que você permaneça da mesma maneira. A Priscila, ela tem que tirar a velha maneira de viver, caracterizadas pelos desejos enganosos, que é o que Efésios fala e que nós acabamos de ler, porque o velho homem existe por causa dos desejos enganosos. A velha Priscila, vou pôr aqui, Pri, ela andava, a vestimenta dela, o revestir dela se baseava nos desejos enganosos da carne. Mas o novo, a Priscila tem que ser revestido novo para começar a viver uma nova, se revestir do novo homem, que ali, essa conotação de homem é o ser humano, sim, que é dos desejos celestiais. Ou seja, não é mais da carne, é do Espírito. Deu para entender? Basicamente, esse é o princípio que Paulo está usando quando ele escreve a carta a Éfeso. Ele está dizendo, vamos ter que tirar algumas coisas para colocar o novo. Porque isso aqui já não cabe mais no novo, o novo não vai caber em cima do velho. Então, precisa haver uma posição sua. E o mais interessante é porque quando Paulo fala, vamos voltar lá, no texto que nós lemos, quanto à maneira de viver, versículo 22, Efésios 4, 22. Foste instruído a vos despir. Ou seja, esse ato de se despir do velho é algo que é responsabilidade de quem? Nossa. Ô Senhor Jesus, arranca isso. Quem tem que tirar é você. Ele não tira se você não começar o processo de querer arrancar. Porque é impossível você tirar uma velha maneira sem a ajuda do Espírito Santo, certo? Mas quando Paulo fala, você já foi instruído, sabe o quê? A vos despir. É você que tem que chegar diante do Espírito Santo e dizer, Senhor, essa velha Priscila aqui, que se irava, que gritava, que tinha conversas tolas, ela precisa sair daqui. Então, Espírito Santo, me ajuda a começar a me despir do velho. O velho já não cabe mais no novo de Jesus. Ou em outras palavras, começa assim, Priscila, vamos começar a limpeza. Priscila, vamos começar uma libertação. Priscila, vamos começar um processo. Porque no processo do Senhor, glória a Deus. No processo do Senhor, nós precisamos do novo, da roupa nova, amém? Então vamos entrar agora no que o Paulo está nos dizendo. Algumas vestes que Paulo nos diz para nos despir. Se nós continuarmos lendo, Efésios 4, 22, 23, 24, nós lemos. Mas se você começar a ler no versículo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31... 32, ele vai dar uma lista de coisas que são inaceitáveis estar no meio do povo de Deus, porque você já se despiu do velho e está no novo. Só que não tem como nós trabalharmos tudo isso aqui, né, numa aula. Então, o Espírito Santo me conduziu a gente pegar 3 coisas de tudo isso que Paulo está falando aqui, que ele fala, abandonar a mentira, não irá, não dar lugar ao diabo, não ter na sua boca palavras de destruição, deixar toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda maldade. Só para começar, não pode mais existir. Então, como nós não podemos trabalhar tudo, o Espírito Santo me guiou, nós trabalhamos em algumas das vestes que nós precisamos tirar, se despir, deixar de lado, e a primeira delas é a mentira.
E nós vamos ler Efésios. Quem puder abrir para mim, 4:25, por favor. Depois, a outra pessoa, por favor, abre em João 8:44. Depois nós vamos ler Salmos 101:7. E tem mais um aqui. É em Apocalipse. Eu não pus a referência, mas eu vou achar. É Apocalipse. Quem pode ler Efésios 4:25? Pode ler, irmã? Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, Paulo começa dizendo... Ei, Nós precisamos o quê? Abandonar a mentira. E ele usa essa palavra, abandonar. João 8:44. Quem abriu? ei, Pode teste. ler. Você abriu? Deixa com ela aí, fica mais fácil. Vocês só vão passando para mim, por favor. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Ok, aqui, ele fala aqui. O pai da mentira é o... Pai da mentira. Salmo 101:7. Quem abriu? O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. O senhor pode repetir esse versículo? Posso? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aleluia. Não ficará diante dos meus olhos. Eu precisava, não sei, no celular tem? Deixa eu ver se eu consigo achar essa referência, mas o versículo diz o seguinte: no entanto, acho que é Apocalipse 22. No entanto, versículo 20, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15. No entanto, ficarão de fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então, Apocalipse 22, 15. Ficará de fora de quê, gente? Do reino de Deus, ficará de fora. Aqui Paulo fala o seguinte: antes de conhecermos a Jesus, antes de termos o Espírito Santo de Deus, nós estávamos vestidos de uma roupa de mentira. E é importante a gente falar o seguinte, que não existe, tá, diante do Senhor mentirinha e mentirão. Tudo para Deus é mentira. E hoje, diante de uma como é que eu coloco aqui? De uma comunidade que nós estamos vivendo,
Nós achamos que Deus aceita certos tipos de mentira. Mas a palavra do Senhor diz que os que andam com roupas da mentira, eles têm um pai que é o inimigo, eles não ficarão diante dos olhos de Deus, e eles ficarão de fora do reino do Senhor. Quando ele está falando, não é aquele... Todos nós pecamos, amém? Mas nós não vivemos no pecado. Nós somos humanos e temos falhas. Mas ele está falando assim, é igual eu falei, quando você tirar aquela roupa, você vai colocar uma roupa nova, que é um uniforme, vamos colocar assim. Então, quando eu tiro o velho eu e eu coloco o novo eu estou colocando o quê? Agora eu tenho que vestir essa roupa aqui. A minha roupa nova é da verdade, não pode ser a roupa da mentira. Porque se eu continuar com a roupa da mentira, o princípio da palavra de Deus diz o quê para mim? Que eu vou ficar fora do reino de... Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sei que vocês aceitaram Jesus, eu sei que vocês estão na casa do Senhor, mas começa a despir das coisas que vão te deixar fora do reino, se você não tirar da sua vida. Tem uma mentirinha que é muito boa, que a gente pratica ela muito, se a gente não prestar atenção. Você está chegando? Eu estou. Onde você está? Estou quase aí. Estou saindo de casa naquela hora. Isso é verdade? O que eu acabei de falar. É mentira. É uma mentira, exatamente. Ah, chegou antes de você, exatamente. E aí nós não percebemos, mas aí nós deixamos que várias mentirinhas comecem a ser a nossa veste, mesmo estando na presença do Senhor. Então, o que o Senhor está dizendo? Tira essa roupa, porque não te cabe mais. Você agora é filho do rei, você precisa andar na verdade. Você precisa andar com verdade. Você precisa colocar a roupa da verdade. Quando você coloca a roupa da verdade, eu sei que o seu uniforme é daquela escola ali. Não adianta eu chegar e falar assim, ó, não, eu não sou dali, eu sou de lá. Não, a sua roupa está me dizendo quem você é. Então, independente das circunstâncias, que nós não venhamos a nos prostrar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de um desafio, eles não se prostraram. Sabe qual é o maior desafio do cristão hoje? É se manter na verdade. Porque quando é pressionado na parede, ou em situações de pressão, nós acabamos... Peraí, se eu falar a verdade, vai ofender. Se eu falar a verdade, vai, como diz meu marido, vai dar ruim. Então, eu prefiro omitir ou até mentir do que eu expor a verdade. Só que Jesus nos ensinou o quê? Ele falou assim, eu sou a verdade. Se eu ando em Jesus, eu preciso declarar a verdade. Porque a verdade em Jesus, ela não dói. A verdade em Jesus, ela não mata. A verdade em Jesus liberta. Então, nós precisamos nos despir da primeira roupa que Paulo nos deixa aqui, é tirarmos, abandonarmos a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Precisamos agora a outra roupa, que essa, que nós precisamos nos despir do velho homem, do velho eu, da velha Priscila. São palavras torpes. Alguém consegue definir torpe para mim? O que seria palavras torpes? Também? Alguém? Também, então vamos por aqui. Palavrões. O que a irmã falou, irmã? Palavras que amaldiçoam também. Sim, maldição.
Sacar, isso. Vou pôr deboche para ficar mais fácil. Deboche. Zombarias. Nós vamos estar lendo em Efésios 4:29. Quem pode ler para mim? Cadê o microfone? Ali? Quem for ler, pode pegar o microfone para ler, por favor. Efésios 4:29. Não, mas pode ler, não tem problema. Não saia da tua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Destruição. Destruição. Que não saia da sua boca palavras que causem destruição. Quando nós estamos falando de palavras torpes, esses versículos vão dar-nos sobre o que Paulo está falando. Mas eu queria colocar em primeiro lugar Efésios 4:29, porque o que é uma palavra que causa destruição? Que causa morte, que destrói. Quando você lança aquela palavra, ela destruiu tudo. É uma palavra boa, inspirada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, mas é uma palavra de velho, da velha maneira de viver. Porque na velha maneira de viver, eu vou dar uma outra conotação bem popular, no mundo. Poderíamos colocar, mas aqui a palavra torpes, conforme os versículos que nós vamos ler, ele está literalmente não falando da soberba. Ele está falando do que aquela palavra está causando. Porque quando você declara um palavrão, você está causando algo. Quando você está declarando palavras de destruição, você está falando algo. A soberba, ela vai sair pela boca porque ela está no coração. Então, a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está com ciúmes, vai sair palavras de ciúmes. Se o coração está com soberba, vai sair palavras de soberba. Aqui ele está falando de você usar as suas palavras com palavras torpes. Então, uma velha maneira de viver. Lá no mundo, nós usávamos algumas coisas que o Senhor diz, não cabe mais você falar. E não só palavrões, que muitos só como é que fala? Se concentram em palavrões. Eu não falo mais. Que palavrões são palavras pejorativas. Exatamente. Que nem mesmo para quem não tem Jesus, tem muitas famílias que ensinam os filhos, não, certo? Então é uma questão de conduta que o Espírito Santo também está nos ensinando. Então, na velha maneira, na velha Priscila, minha velha forma de viver, eu falava o que dava na minha cabeça, destruindo a pessoa ou não, eu vou falar, porque essa é a minha maneira, é a minha roupa que eu vou vestir. Eu vou falar, nem que cause destruição. Porque eu tinha uma velha maneira de viver que o Espírito Santo não me controlava. Então, o que dava na minha telha, eu falava, porque eu estou nervosa, então, minha desculpa, eu estou nervosa, eu vou falar tudo que dá na telha. Eu estou com a razão e eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Mas aquela palavra estava gerando destruição com pessoas, no lar, ao próximo e até mesmo dentro do Evangelho. E Paulo está dizendo, não, eu sei que até hoje vocês andaram assim. Mas agora que vocês estão se revestindo de um novo do Senhor, vamos despir das palavras torpes, porque agora nós somos controlados pelo Espírito Santo. Então não cabe mais eu, como novo ser no Senhor Jesus, eu ter palavras de destruição. Colossenses 3:8. Quem vai ler para nós? Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio.
e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Ok, eu esqueci de pôr aqui, que é a minha definição, né? Palavras torpes, palavras sujas, palavras pecaminosas. Colossenses 3:8 fala agora, abandone todas essas coisas. E a linguagem indecente, a sua versão falou o quê? Indecente no falar. A minha tradução fala linguagem obscena. Exato. E deixar toda maledicência. Indecente no falar. O que é uma pessoa quando ela está vestida indecente? Todos sabem o que quer dizer? Quando você fala assim, nossa, aquela pessoa estava vestida indecente. Certo? Todo consegue entender, visualizar? Nossa, aquela pessoa estava indecente. Só que aí Paulo está falando assim, não. Eu quero que vocês tirem a indecência no falar. Não é só no vestir, é no falar, da maneira indecente. Palavras, como é que você falou, Douglas, que está escrito aí? Obscenas. Obscenas. Aquelas piadinhas obscenas, aquelas palavras de duplo sentido, coisas que são indecentes no falar. Estou tentando definir aqui, eu só sei visualizar uma coisa indecente e agora a gente transforma ela para o falar. Coisas que vêm e corrompe o novo ou o evangelho de Cristo. Então, se você preocupava só no indecente de vestir, Paulo está dizendo, não, vamos tirar essa vestimenta de palavras torpes, palavras sujas, palavras pecaminosas, palavras que trazem destruição e palavras que são indecentes no falar. Aí vai chegar alguém que vai falar o seguinte, mas para mim não é indecente. Mas nós temos uma base e um padrão, sabe qual é? A palavra. A palavra de Deus é o padrão. Como que eu sei que alguém está indecente? Porque há um padrão de vestimenta que me diz o que é decente se vestir, certo? E a palavra que sai da minha boca, eu tenho um padrão, que é a palavra do Senhor, para me dizer se aquilo está sendo indecente ou não. Porque para você julgar entre sim ou não, você precisa ter um padrão. Eu só sei se é certo ou errado porque eu tenho um padrão. Porque se eu disser errado, a Ludmila disser é certo, tem que ter algo que vai dizer o que é o certo e o que é errado. Porque se eu andar na minha verdade e você andar na sua verdade, Ludmila, vamos ver quantas verdades? 2. Existem 2 verdades? Gente, existe 2 verdades? Existe só uma verdade. Só uma verdade que existe, que é a palavra de Deus. Então não é eu que estou certo ou você está certo. É a palavra de Deus que define o que é certo. E a palavra de Deus está me dizendo que se eu tiver a palavra de destruição, eu estou tendo uma vestimenta velha de palavras torpes. Se eu tiver uma palavra indecente, seja o nível que for, você que foi criado onde você foi criado, na família que você foi criado, quando a minha base é a palavra, eu preciso me despir da velha maneira. Minha mãe falava, meu avô falava, meu bisavô falava. Diante do Senhor isso não interessa, porque o que interessa é a palavra. Esse é o meu padrão de vida. Deu para entender? Aleluia. Colossenses 4:6. Quem pode abrir? Está bem pertinho aí. Quem vai ler? Não, 4:6 agora. Então lê. A vossa palavra tá. seja sempre agradável, temperada com o sal, para saberdes como veis responder a cada um. A sua palavra seja sempre agradável. Para que sabeis como nos convém responder a cada um. Então, se a palavra tem que ser temperada, e eu estou com palavras torpes, a minha palavra está o quê? Destemperada.
Existe isso, gente? Destemperada. Agora começou. Existiu aqui no meu quadro. A minha palavra está destemperada. E Paulo está dizendo, também tem que tirar. Porque às vezes você não está falando palavras indecentes, mas as suas palavras estão faltando um pouquinho de tempero nelas. Então temos que tirar também. Put off, deixar, despir. Provérbios 4, 24. Quem for achando já vai lendo, gente. Culto de estudo para os visitantes, então estudo, nós vamos estar lendo bastante a Bíblia. 4, 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. A minha tradução está um pouquinho diferente. Afasta da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Alguém tem uma outra tradução? Ui. Peraí. Falsidade. Agora você vai falar para mim assim, não, eu não falo palavrão, eu não maldizo, eu não debocho, eu não causo destruição, eu não falo indecente, eu tenho tempero, mas eu falo com falsidade. Tem que despir também. Os níveis, vários níveis, né, de palavras torpes. É destruição, indecente, destemperado, perverso, maldade, falsidade. Aquela pessoa que fala com falsidade. Que gera o que ela não está falando, verdade. Ela que está camuflando o que ela quer dizer, porque ela não quer ser menosprezada pelos outros, ela quer agradar os outros, ou simplesmente porque ela não quer confusão. Se eu falar a verdade aqui, vai dar uma confusão. Então, quer saber? Nossa, você está linda. Tá mesmo. Exato, quer ser politicamente correto. E eu tive uma experiência com isso, que eu tomei raiva de salão por causa disso. Que uma moça estava fazendo minha unha, e a outra passou. Isso é simples, só para você ver a falsidade das pessoas. E ela tinha cortado o cabelo. Sabe quando você vai chegando num lugar, é tudo de vidro, você vê de fora? E elas começaram, ficou horroroso, que não sei o quê, o que ela fez no cabelo, e não sei o quê. Quando a menina pôs o pé dentro, nossa, que linda que você ficou. Na hora eu falei, palavras falsas para agradar a pessoa, sendo que não é o que você está pensando. Ou seja, se você está pensando não é muito agradável, fica quietinho que é melhor. Porque é melhor do que você vestir uma veste velha do velho homem diante de uma situação. Isso é uma situação boba que eu estou falando. Mas quando a gente passa por certas circunstâncias, a gente pode perceber que por causa olha só, do que a pessoa vai pensar de você é sempre o que você prefere fazer o quê? Deixa eu dar uma maquiada aqui nas palavras, porque é melhor do que eu expressar a verdade. Se ela te perguntar, aí você é crente, tá? Aí você vai ter que falar. Então é melhor. Agora, se ela não perguntar, é melhor a gente ficar calado do que nós temos palavras de falsidade ou palavras perversas. Palavras que geram perversidade no próximo. Você já teve uma pessoa que você nem estava pensando nada da outra, e a pessoa chega e começa a falar algumas coisas, e aquela palavra entra em você, e você não enxergava daquele jeito, você nem via daquela maneira, mas por causa da perversidade das palavras, aquilo entra em você, e você cria uma imagem da pessoa, ou da situação que seja, ou, sei lá, qualquer local que seja, por causa da perversidade da palavra da pessoa. Ela traz, sabe o quê? Uma impureza na maneira que você está vendo a pessoa, a situação, a igreja, ou quem for, por causa da perversidade das palavras. Olha como tem poder isso. Provérbios 18, 21. Está pertinho aí.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá seu fruto. Ui. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que fruto? Da vida ou o fruto da morte? Vida ou morte? Paulo está dizendo: se dispa das palavras torpes, retira as palavras torpes da sua vida. Retira os palavrões, palavras sujas, pecaminosas, de maldição, de destruição, de deboche, de zombaria. Se dispa dessa roupa, porque essa roupa já não serve mais. Não dá mais para dentro da igreja. Sendo cristãos, temos roupas velhas. Lembrando que Paulo está escrevendo para um povo que é... Então, não quer dizer que eu aceitei Jesus, transformou tudo. Transformou, não. Você tem que colaborar com a regeneração que o Espírito Santo começou em você no dia que você levantou a mão e falou assim: eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Como o Espírito Santo chega e ele começa uma regeneração. Quem não sabe, regeneração é uma transformação, uma limpeza dentro de você. Muita coisa velha, muita coisa suja, muita coisa impura começa a ser retirado. Mas aí Paulo chega e você começa também a se despir das coisas que são velhas, que não podem mais estar aí. Então a primeira foi qual? Qual a vestimenta? Mentira. A segunda foi qual? Agora a terceira. Tem só 10 ali, tá, gente? Mas a gente escolheu 3. O Espírito Santo colocou 3. Se eu for ler tudo... Acho que quase nenhuma mulher faz isso. Aqui nós vamos trabalhar 2 juntos, tá? Ira. Exatamente. Gritaria e ira. Efésios 4:31. Posso ler? Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Ok. A minha versão fala, que eu gosto, eliminadas. Ei! Se você não quiser entender que é para tirar coisa velha, entenda que é para ser eliminado, exterminado. Quando uma coisa é eliminada, exterminada, o que acontece? Ela acabou, não existe mais. Ela foi exterminada, não existe mais na sua vida. Eita glória! Gritaria e ira precisam ser eliminadas do povo de Deus. Longe, bem longe, eliminado, lá, longe de vós. Ok? Eu achei muito interessante essa frase, por isso que eu escrevi. Então, eu vou ter que escrever ela para vocês. Hoje eu estou na unção de derrubar, gente. Só porque eu vim de salto e saio. Oh, meu Deus. A gritaria. Eu vou escrever primeiro, depois eu leio.
Vamos lá. Obrigada. A gritaria revela uma ira e um descontrole emocional diante de uma situação. Por isso que o Espírito Santo me levou a colocar gritaria e ira juntos, porque na realidade no versículo está separado com uma vírgula. Mas para você gritar, tem uma raiz. E essa raiz é a ira, que ela é gerada por causa de um descontrole emocional diante de uma situação. Ou, levando agora para o lado espiritual e não psicológico somente, é gerado um descontrole porque eu estou sem o controle do Espírito. Sem o controle do Espírito Santo, há um descontrole na emoção. Um descontrole na emoção gera ira dentro de nós, diante de algumas circunstâncias. E diante de algumas circunstâncias, por causa da ira, eu faço o quê? Começa uma gritaria na casa, começa uma gritaria no trabalho, começa uma gritaria na rua, começa uma gritaria em alguns locais, por causa do quê? Da ira que está dentro de você, que já não é para mais estar, porque o Espírito Santo já disse para Paulo que é para falar o quê? Para você tirar a maneira velha de viver. Por quê? Lá fora, vamos dizer assim, sem Cristo, sem Jesus, você é forte, você é corajoso quando você fala mais alto, quando você expressa, com ira os seus sentimentos, mas dentro da presença de Deus, vestindo o novo de Jesus, você não pode ter isso na sua vida. Você precisa eliminar da sua vida. E aqui está dizendo algo que não é fácil. Não sei as mulheres aí, se elas concordam comigo, mas tem horas que os nervos vão à flor da pele e os filhos tiram a gente do sério, e aí o marido chega e pisa com o sapato cheio de terra, bem na hora que você acabou de passar o pano na sua casa, aí o alarme dispara, alarme de incêndio, acorda o neném que estava dormindo, aí a pessoa vem e fala, calma, e você está assim, uma situação que precisa muito de um equilíbrio do Espírito Santo de Deus, para você amenizar as palavras e falar, Deus, me ajuda, e sair palavras mansas da nossa boca. É igual eu estou falando, as situações não acontece, só comigo, Só lá em casa que acontece. Mas Deus trabalhou. Eu já contei aqui, mas Deus falou comigo. Porque eu estava corrigindo a minha filha com gritaria. Estava gerando uma rebeldia nela. Não era porque para eu deixar de educar, mas era a maneira que eu estava educando. Porque a ira estava tomando conta de mim por causa da desobediência. E eu estava educando ela com gritaria. Eu queria entrar dentro da cabeça e gritar até fincar lá dentro. E assim que eu terminei, eu fui para o meu quarto, o Espírito Santo falou, dobra o joelho. No dia do meu aniversário, dobra o joelho. Eu falei, o quê, Senhor? Por causa da sua ira e da sua gritaria, está gerando rebeldia. Ao invés de eu consertar, eu estava desconcertando. E o Espírito Santo assim, começa agora, pode tirar essa ira. Já foi me mostrando aonde está vindo a ira, e pode tirar a gritaria, porque a gritaria não resolve. Porque hoje em dia os pais querem gritar achando que resolve. Mas esse é o meu testemunho diante do Senhor. A palavra mansa, a palavra mansa aplaca o furor. A palavra mansa é que muda a situação, porque não é através de gritaria, é através do Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor falou assim, pode se arrepender agora. E a partir daquele dia eu comecei a me policiar mais, porque eu vou te falar a verdade, tirar essa veste aqui, eu não sei para os homens, mas para mim, tirar essa veste de gritar, não é fácil, foi difícil.
Porque a gente é mãe, vai tolerando, e chega uma hora, mas o Espírito Santo corrigiu. Por quê? O Espírito Santo quer que nós não venhamos a ter maneiras velhas, mas maneiras novas. E a gente, às vezes, não entende. Certas maneiras velhas vão gerar coisas piores do que está acontecendo na hora. Né? Porque às vezes nem é uma coisa muito grave, é a questão nossa do ser humano de querer que as coisas estejam sempre certas, sempre no horário, sempre do jeitinho que você planejou o seu dia. Eu vou acordar, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim. A minha filha vai dormir até que tal hora, eu vou poder sair, vou poder fazer isso. E aí acontece tudo ao contrário. O ser humano tem isso, ele quer tudo no schedule dele. E aí vem tudo para atrapalhar, que isso se chama vida. Isso não é nem o diabo, é vida. A vida não deixa você andar no schedule direitinho, porque a vida é controlada pelo Espírito Santo de Deus. E tem coisas que saem do controle. E o Senhor quer que você tenha uma veste nova para você lidar com essas coisas. Então não podemos ter gritaria e nem ira. Ou na realidade seria a ira primeiro. Porque se tirar a ira, tira o quê? A gritaria. Aí gritaria vai ser só para a glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor seja exaltado, amém? Pode falar. Primeira gritaria? Sim. Uhum. Sim, com certeza. Mas você só grita por causa dela, né? Amém. Salmos 37, 8. 37, 8. Não, elas são distintas, é igual eu falei, eu coloquei junto para a gente poder trabalhar as duas, e porque, na realidade, uma interfere na outra. A raiz da gritaria é isso. A raiz da ira não é a gritaria. Sim. A ira escondida, ela já gera outra coisa, ela gera morte. Evite a ira e rejeite a fúria. Isso. Não se irrite, isso só leva ao mal. Evite a ira. Evite. A minha é uma outra versão. Pode falar. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Evite a ira e a fúria. Vou ter que dar uma corridinha aqui. Provérbios 15, 1. Você vai ver que toda vez que fala de ira, fala da fúria, viu? A fúria é... Sabe o que é a fúria? É o turbilhão que faz isso aqui, ó. A ira está aqui. Aí o turbilhão é a fúria. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura faz o quê? Suscita a ira. Suscita. Tá tudo certo, gente. Desperta a ira. A palavra dura, certo? 15:1, Provérbios 15:1, desperta a ira. A palavra dura desperta a ira. Eclesiastes 7:9. Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Insensatos, tolos. O conselho dele é o seguinte, de Eclesiastes: não deixe que a ira domine o quem? O seu espírito. Domine ou controle o seu espírito.
Vamos lá, Provérbios 29 e 22. Nossa, a letra está ficando linda. Provérbios 29 e 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. A ira gera o quê? Brigas. Discórdias. E eu vou ler o último. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Esse versículo, se fosse definir, que todos são, esse é o mais importante, porque a ira nos faz gritar, nos faz falar, nos faz, né? Tirando a ira silenciosa, mas ela nos faz querer uma justiça, e a justiça do homem não produz. A ira do homem não produz justiça de Deus. Tiramos, então, as vestes da gritaria, da ira, das palavras torpes e da mentira. Mais impressionante que isso aqui é tudo para cristão, viu? Que tem Espírito Santo. Mas é para tirar essas vestes hoje, em nome de Jesus. Para não vivermos mais da velha maneira, mas vivermos com o novo de Deus, amém? Nós vamos... Ok, falamos do que precisamos tirar, agora nós vamos colocar o que nós precisamos. Ui, Jesus, veste. Do novo. Coisas novas, aleluias. Colossenses 3:10 eu vou ler, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza, essa roupa nova, esse novo homem, é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam-o completamente. Isso está em Colossenses 3:10. Aqui está dizendo o porquê do se revestir do novo. Porque eu vou me renovando a minha mente, me vestindo do novo, para que eu conheça completamente ou plenamente quem? O Senhor. Então vamos lá, o Senhor é Deus de princípios. Eu só vou conhecer o Senhor completamente, a plenitude dEle, quando eu me vestir do novo. Eu andando com as minhas roupas velhas, eu conheço a plenitude do Senhor? Não consigo. Então vamos lá, porque agora, no lugar das vestes de mentira, eu tenho que colocar o quê? A verdade. Bom, então é o seguinte. Primeiro, antes de eu falar isso, eu preciso falar outra coisa. Que o Espírito Santo me lembrou. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despir do velho, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 24, ele fala: e a vos revestirdes de um novo homem. Então, Paulo está dizendo assim, você tem que tirar algo, mas você não pode ficar sem nada. Você tem que colocar algo no lugar. Você não pode ficar sem nenhuma veste espiritual. Você precisa tirar as vestes velhas e colocar uma veste
nova. Não pode ficar sem veste. Você precisa se revestir do novo. Então, se eu tiro a mentira, eu preciso me vestir da verdade. Quem é a verdade? Vamos lá. Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Quem é a verdade? Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Irmã Flávia, abre para mim, João 14:6. Irmã Ludmila, João 17:17. Irmão Neto, João 14:17. Para a gente ganhar um tempinho. A palavra do Senhor diz, então, que eu tenho que me revestir do quê? Da veste nova. Qual é a veste nova para mim? Tira a verdade. Para me revestir da verdade, eu preciso me revestir de Jesus. João 14:6, irmã Flávia. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Ludmila, João, Evangelho segundo João 17:17. Não tem problema. Não, João, Evangelho de João. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a... Então, eu tenho que me revestir de Jesus, me revestir da palavra. E João, Evangelho segundo João 14:17, irmão Neto. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluias. Então, o Paulo fala, você tira, mas você coloca algo. Eu coloco água através de ter Jesus, de eu ter contato com a palavra e ter o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu só tenho a verdade. Eu só visto a verdade quando eu pratico a verdade. Em outras palavras, eu só tenho a verdade quando eu pratico Jesus na minha vida. Eu só tenho a verdade quando eu pratico a palavra na minha vida. E eu só tenho a verdade quando eu deixo o Espírito Santo da verdade atuar na minha vida. Aleluia. Aí sim, eu estou revestindo de algo novo. Então, agora, no lugar da palavra torpe, nós vamos se revestir de palavra da vida, palavra de vida. Amém? Palavras de vida. Salmos 71:8. Silviana, se você puder ler. Douglas, se você puder ler Salmos 19:14. Então, agora eu tirei as vestes da palavra torpe e vou colocar vestes de palavras de vida. Porque as palavras traziam destruição, agora elas vão trazer vida. Amém? Pode ler, Salmo 71:8. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Esse é Salmo 71:8? Isso. Oh, perdão. 71:8. Pode ler o Salmos 19:14, Douglas, por enquanto, então. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A minha versão fala, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então, o que eu tenho agora, me revestir de palavras de vida, de palavras agradáveis e de, irmão Silviano, Salmos 71:8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Aleluias. Vida, louvor e agradáveis. Sabe quando eu sei que eu estou com vestes novas? Da palavra torpe? Quando os frutos me mostram palavras de vida, louvores e palavras agradáveis. No lugar da gritaria,
e ira descontrolada, nós vamos colocar a veste de mansidão. Aleluias. Eu preciso ler algo para vocês. Mansidão, o que é mansidão? Mansidão é manter a calma, a paciência, o respeito, mesmo em situações irritantes. A pessoa mansa age com sensatez. A mansidão impede a violência e o desrespeito. A mansidão é o quê? Um dos frutos do Espírito. E a mansidão vem da submissão e confiança em Deus. Amém? A mansidão é um fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos só ver uma coisinha aqui. É um fruto do Espírito. Quando eu oro e falo, Senhor, me dá mansidão, eu estou correta na minha oração? Não. Eu não estou correta. Porque a mansidão vem da onde? Eu só tenho mansidão se eu tiver o quê? Ok, eu tenho espírito, Priscila, mas eu não consigo ser mansa. Porque eu preciso ser o quê? Cheia do Espírito. Quanto mais cheia do Espírito, mais o fruto dele realça na minha vida. Mansidão é algo que eu preciso me vestir todos os dias na presença de Deus, através do enchimento do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito Santo eu tiver, mais do fruto dele vai aparecer. Então eu preciso estar sendo cheia do Espírito para que o fruto da mansidão apareça. Então, se por acaso acontecer de você não ter a mansidão na sua vida, é porque nós precisamos nos encher mais. Porque às vezes nós nos conformamos com o que nós já recebemos. Nós, às vezes, nos conformamos ao ponto que nós já nos enchemos. Mas a palavra de Deus, ele sempre fala de um transbordar. Então, às vezes, quem se limita somos nós. Nos limitamos. Eu enchi até a cintura, já está bom. Mas tem mais do Senhor para Ele dar. E tem mais do Espírito Santo para Ele encher e ensinar. Então, o segredo é quanto mais cheio do Espírito, mais fruto dele aparece e menos fruto da carne ela aflorece. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, o que acontece com a minha carne? Ela é sucumbida. A palavra do Senhor fala crucificando a nossa carne. É praticamente isso. Quando eu vou me enchendo do Espírito Santo, eu vou crucificando a minha carne, os frutos, as obras da carne. E quanto mais eu crucifico a obra da carne, mais dele vai aparecendo na minha vida. Amém? Então, mansidão não é algo que nós podemos, eu só quis mostrar outra conotação, mas nós podemos dobrar, Senhor, me ajuda a ser mansa. Mas o segredo de você alcançar a mansidão, se você mudar a sua oração, você vai conseguir alcançá-la bem mais rápido. Quando você chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me enche do teu Espírito, porque Ele é manso, Ele é calmo. Me enche do teu Espírito, porque é através dele que nós vamos conseguir ter um fruto, que é um deles, né? Da mansidão. Aleluias. Mateus 11, 29. Vamos nos revestir da mansidão agora. Aleluias. Mateus, quem abriu? Pode ler? 11, 29.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluias. Aprender com o dono da mansidão, que é o Senhor Jesus. E vamos abrir também Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Desculpa, isso, 3, 12 e 14. Alguém? Eu vou ler, então. O meu está cortado. Colossenses 3, 12. Colossenses só tem um. Não, desculpa. Tá certo. Sorry. É que eu tô no livro. Colossenses 3, 12. Você abriu? Fala. Então, leia alguém para mim, por favor. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem umas contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluias. Glória a Deus. Ser revestido um homem novo, para que possamos ter o pleno conhecimento de Deus. Amém. Ele já falou para tirar o que é para tirar, agora nós vimos o que é para colocar. Amém? E agora, para finalizar. Para finalizar. Nós temos 3 classes de pessoas. Tudo dentro da igreja. Primeiro, segundo e terceiro. Primeira classe de pessoa é que se despiu do velho homem, mas não se revestiu do novo de Deus. Então, ele tirou o velho homem, ou a velha natureza, vamos supor assim também. Mas ele não buscou em colocar nada. Segunda classe de pessoa é que não se despiu do velho homem. Não se despiu. Mas ele quer colocar a nova natureza por cima do velho. Quer colocar o novo em cima do velho. Muitos dentro da casa de Deus estão pedindo o novo de Deus, mas estão vestidos do velho ainda. Muitos estão orando, Senhor, faz algo novo, derrama algo novo, faz algo novo, mas não retirou a maneira velha de vida. E a palavra de Deus é clara, Mateus 9,17, Evangelho de Mateus 9,17. Não tem como nós buscarmos coisas novas se não houver uma entrega de tirar o que é velho para ser colocado algo novo. Então, Mateus 9,17 diz assim: não se põe vinho novo em odres. Se o fizer, os odres vão acontecer o quê? Rebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Não tem como. É a mesma regra de você não pode estar cheio e pedir para Deus te encher. A sua oração está errada. Primeiro não é Senhor, me enche. Primeiro é Senhor, me esvazia. Sempre tem o princípio.
Porque você quer ser cheio, todos nós queremos, mas às vezes você está cheio já de muita coisa velha, muita coisa do passado, muita experiência. Você viveu tanta coisa com Deus já, que não tem como ter nada novo, porque você já está muito cheio. Então a gente ora, Senhor, me enche, me enche. E Ele fala, como que eu vou te encher se você já está cheio? Então a oração está errada, porque, Senhor, me esvazia, me esvazia, me esvazia para primeiro eu ser, para depois eu ser cheio. Você entende? Porque a palavra do Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento? É porque às vezes nós não seguimos o princípio da palavra, o princípio de Deus. Eu quero ser cheia, mas eu estou cheia já. Não tem como eu ser cheia. Eu preciso tirar. Eu quero o novo de Deus. Eu quero vestir roupas novas. Eu quero ter a nova natureza em Cristo, que é baseada na verdade e na justiça. Como que eu posso ter uma veste nova se eu não me despir do velho? E o Senhor está ali com a veste prontinha para colocar sobre você. Mas você precisa despir do velho. Então não tem como colocar nada por cima. Isso é o jeitinho que a gente costuma fazer. Dar um remendo. Mas o Senhor, Ele sempre quer fazer novo. 3. Que já se despiu do velho homem. E está se revestindo. Já se despiu. Já está se já despiu. Hã? Já despiu-se? Ou já se despiu-se? Ok. São umas palavras difíceis, né? Tá, vocês entenderam, né? Já tirou. Já tirou a roupa. E já está no processo, ó. Processo de colocar o novo. Então, a terceira classe de pessoa é que já tirou o velho, já entendeu, tirou o velho. Já está no processo de colocar o novo, já está colocando o novo. Mas acontece um negocinho. A velha natureza, que você tem que estar matando ela todos os dias na oração, no seu quartinho de oração, ela quer fazer o quê? Voltar. Porque diante de algumas circunstâncias, quando nós deixamos de nos proteger, que a gente se protege como? Oração, jejum e leitura. Isso aqui, se o crente entendesse tudo que o pastor já tem falado isso bastante. Mas que não é só uma questão de você se conectar com Deus, é uma questão de se proteger. O cristão protege a sua alma orando, jejuando e lendo. Quando nós deixamos alguma dessas brechas aqui, a nossa velha natureza começa a querer despertar. E ela começa a querer despertar e voltar a agir de maneira antiga, sendo que eu já estou no novo. Então, essa classe é a mais difícil, crendo você ou não. Por quê? Porque o mais difícil é resistir. Quando a velha Priscila, numa situação, começa a querer se levantar, eu preciso resistir aquilo e dar uma ordem. Ei, morre. Porque eu já te enterrei lá, agora quem está aqui é a Priscila guiada pelo Espírito Santo. Você, a velha Priscila, ia querer, dar uma esganada. Mas a nova Priscila vai falar, eu te abençoo em nome de Jesus e sem falsidade, porque é pelo Espírito Santo de Deus. Então, a terceira classe de pessoas que o Espírito Santo me falou é que já está tirando o velho, já está colocando o novo, mas tem coisas que estão querendo despertar de novo. E o Espírito Santo está falando, é constante, você tem que estar crucificando a vossa carne constantemente, através do quê? Vamos lá, todo mundo bonitinho. Oração. Mas eu já sei disso. Mas fazer é o mais difícil. Porque, como eu disse, a vida acontece. O filho acontece, a viagem acontece, o emprego acontece, o atraso acontece, o sono acontece. E para você manter isso aqui, você precisa ter uma disciplina espiritual. Mas se você não tiver isso aqui, você não consegue resistir o velho homem surgindo. Aí a hora que você vê, você já está voltando a fazer coisas que não eram supostas você está fazendo. Aí acontece uma coisa chamada, você volta para o processo tudo de novo.
deixa eu tirar de novo, deixa eu colocar de novo, deixa eu me proteger de novo. Aí, se você falha e deixa aqui, aí entra o novo homem começa a querer levantar, e você precisa aprender uma palavrinha: resistir. A carne, ela luta contra o Espírito, a palavra diz. E essa luta não é só uma vez. Quando aceitei Jesus, aconteceu essa luta. Não. Essa luta é todos os dias. Então, eu preciso aprender a resistir e a liberar uma palavra. E eu gostaria de encerrar, se você quiser colocar de pé, Colossenses 3, eu preciso ler esses versículos com você, porque tem uma palavra aqui que é fazer morrer. Eu preciso fazer morrer em mim essas coisas todos os dias, através da oração, jejum e leitura. Através de oração, jejum e leitura. Colossenses, aleluias, Colossenses 3, aleluias. Eu vou ler do 1 ao 6, amém? Todos abriram? Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, olha o que Paulo diz: fazei morrer, mata, extermina, aniquila tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7. Neles também andastes no passado, no velho homem, na maneira velha, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso. Amém? Amém? Glória a Deus, fazemos morrer, porque a nossa vida está em Cristo. E a conclusão é: como que eu faço isso tudo? Como que eu resisto? Me escondo em Cristo. E eu vou te falar bem a verdade. Se você não ler, não orar e não jejuar, só vir na culto no domingo, você não consegue se esconder em Cristo. E esconder em Cristo é quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Aí você consegue se esconder nele, amém? E aniquilar a natureza antiga. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar aqui na frente, para estarmos orando juntos. Entregando ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Pode vir. Aleluias. Glórias. Louvado seja o seu nome, Senhor. Engrandecido seja o seu nome, Senhor. Aleluias. Tu és grande e poderoso, Senhor. Tu és tremendo e santo, digno de louvor, de honra e glória, Senhor. Nessa noite, Senhor, tudo que é velho precisa morrer, precisa tirar, precisa aniquilar, precisa eliminar, Senhor. Mas eu venho pedir ao Teu Espírito Santo, nos ajuda a nos revestir do novo, Senhor, da nova natureza em Ti, Senhor, para que possamos, Senhor, conhecer o Senhor completamente, para que possamos conhecer o Senhor na grandeza do Senhor, através do Teu Espírito Santo. Agora é um momento seu e dele, é um momento seu e dele de começar
começar a falar com Ele. Se tem coisas que você está ainda vestido e já não é mais para você estar com essa veste, o Senhor está dizendo, tira ela hoje, para que você venha se vestir do novo do Senhor. Porque Ele não quer só mudar a nossa maneira de pensar, Ele não quer só limpar as nossas mãos, Ele não quer só dar sapatos novos, Ele não quer também somente transformar o coração, mas Ele quer nos dar uma veste nova na presença dEle, para nós lidarmos com o nosso dia a dia, para nós lidarmos com os desafios que aparecem na nossa vida, para aqueles desafios que nós só sabemos o que temos dentro de nós quando nos deparamos com eles, coisas que nos confrontam, coisas que nos desafiam, mas o Senhor está aqui hoje para te ajudar a você se revestir do novo, do homem novo, da natureza nova que há em Cristo Jesus. Aleluias, há uma natureza nova que nós precisamos buscar, e é através do enchimento, aleluias, através do enchimento, do Espírito Santo de Deus, aleluias, é através de serem cheios do Espírito Santo de Deus, aleluias, 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 aleluias. Aleluia, Senhor.